Olá, gente. Estamos de volta com o programa Cidadania Sustentável, hoje com um assunto muito interessante. Eu estou aqui na co-governança do programa, né, que também patrocina o programa aqui, que é a Vanessa Bittar. Aliás, a Vanessa Bittar ela é que faz 99,9% do programa. Todas as ideias, todos os trabalhos, todos os convites, os formatos sempre são da Vanessa. Esse programa é um programa quase que aberto para ela falar e colocar as suas ideias, e os convidados que ela sempre traz, que são pessoas que nos ilustram muito, como, por exemplo, a Ana Paula Capelano, que daqui um pouquinho eu vou falar do currículo dela. Tudo bem, Vanessa? Estamos aí de volta, né? Joia, Tudo jóia, Ana com Paula? Sim, certeza, muito obrigada. eu que Tudo agradeço. jóia também. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês. Que bom. Nós hoje vamos saber vamos participar do brilhantismo da sua fala. Eu vou fazer uma preleção inicial aqui, muito rapidinha, mas antes a nossa convidada, nós estamos falando de Juiz de Fora, resiliente, e uma coisa muito interessante, nós estamos falando do futuro coletivo, essa é a nossa ideia. E chamamos a Ana Paula, que é jornalista da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela consolidou o trabalho dela em redações e agências de São Paulo, especialmente no campo editorial, atuando em revistas e jornais das áreas de saúde, direitos sociais e humanos, design e interiores. E hoje ela está de retorno a Juiz de Fora, atua profissionalmente no setor de ensino livre e no mercado criativo, né? E ela assina a coluna Bichos e a Cidade. Então vocês já viram qual é a praia dela, né? Publicada no jornal Tribuna de Minas, que é um jornal aqui da nossa cidade, Juiz de Fora. Ela é publisher da revista independente Vida, Bicho, Casa, sobre animais de estimação, estilo de vida, bem-estar, casas e variedades. Eu vou dizer que eu ressoo muito com a personalidade dela, porque eu sou apaixonado por bicho e sou apaixonado por árvores. Falar nisso, eu lembrei outro dia, o Vanessa, aquele rapaz que nós entrevistamos há muito tempo atrás, que plantou as árvores, plantou não sei quantas mil árvores, ele fez Sim, um outro trabalho aí, não sei se você viu aí, mas depois a gente não, volta. Ele fez um outro trabalho, mandou para mim, eu olhei lá, achei muito bacana, comentei, e imaginei que tinha mandado para você também. Mas de não. repente eu que esqueci de comentar. Bom, mas vamos continuar. Entre os assuntos propostos aqui para a nossa conversa, a gente destaca o seguinte: o que é uma cidade resiliente? Olha, a resiliência, ela é um conceito que foi roubado da física. Quando você verga uma coisa e essa coisa volta à sua posição inicial, ela é resiliente, quer dizer, ela absorve sem quebrar um golpe, um impacto que outras coisas quebrariam. Então, uma cidade ela é resiliente, uma coisa, uma pessoa, um contexto, um ecossistema é resiliente quando ele toma pancadas e ele consegue retornar ao seu equilíbrio natural. Porque pancadas é da própria vida, né? Agora, não pode ser uma coisa tão forte que ele deixe de ser resiliente. Então, nós temos que nos preparar para ser resiliente. Nós estamos falando também de inteligência territorial e inteligência climática, porque existe isso. A importância da escuta cidadã, né? O que está acontecendo nos nossos nichos, nas nossas cidades, metodologias de construção coletiva, justiça climática, prevenção, participação social, governança colaborativa. Não é só você eleger um líder e depois esquecer que ele está lá, não. A experiência da Carta de Juiz de Fora Resiliente, que é uma experiência que nós vamos falar mais para frente, o conceito de carta viva e seus desdobramentos no futuro. A Vanessa cunhou uma frase aqui, que é o seguinte: a frase que orientou a Semana de Criatividade, que aconteceu agora em abril de 2026, que deu origem a essa carta, e que está tratando desse conjunto de assuntos do qual participou a nossa jornalista amiga Ana Paula, a frase é a seguinte: sentir a cidade, semear juntos futuros resilientes. Eu acho que deu para entender, né? Ela foi realizada pela Rede Criativa de Juiz de Fora, com apoio do UF Sudeste Campus Juiz de Fora, através da diretora doutora Anique Passos Maroco, diretora de extensão Raquel Fernandes e também membros da Rede Criativa de Juiz de Fora, com o Estudo Dialeto, que é conduzido pela Vanessa, representado pela Vanessa Bittar, a curadoria de Ideias Comunicação, representada por Fabrício Fonseca Ângelo, e fotógrafos e outros organizadores de outros setores que participaram. Eu não vou ler porque é muito extenso. A Semana de Criatividade ela existiu aqui em Juiz de Fora, ela foi a terceira, mas entre um evento e outro, houve os problemas que a cidade teve com as chuvas, né? Então, esse programa
trabalho da Semana da Criatividade Futuro Coletivo é um marco que a gente aproveita para ajudar na resposta da cidade às trágicas chuvas que tiveram aqui em fevereiro de 2026. Nós tivemos a oportunidade no último programa de falar sobre isso, né? Então, a Semana de Criatividade com o tema Juiz de Fora, Resiliente, Futuro Coletivo é um marco do protagonismo, mas também é uma resposta da cidade às trágicas chuvas de fevereiro, mais do que um evento. Essa semana representou a materialização de um novo pensamento urbano, reconstruir não apenas o que foi perdido, mas planejar o futuro mais seguro, inclusivo e inteligente, construído coletivamente. Então, essa que é a ideia. Bom, dito isso, eu vou passar a palavra à Vanessa e ela vai fazer a preleção dela inicial e nós vamos passar a palavra depois à Ana Paula para poder prosseguir com o programa e ela dar o parecer dela a respeito da semana e dos projetos. Fique à vontade, Vanessa. Obrigada, José Roberto, pela brilhante fala aí, né? Que introduziu o nosso tema, que foi um prazer participar, assim, da terceira edição da Semana da Criatividade e Inovação. Essa Semana da Criatividade e Inovação, ela nasceu também de uma primeira edição que teve um manifesto sobre ela, né? Para essa semana, que seria um horizonte que poderia nortear futuras semanas da criatividade, né? E por curiosidade, o tema principal desse manifesto foi o cuidado, né? Há 2 anos atrás. Então, assim, é muita antecipação, né? E eu fiquei feliz de estar na primeira semana ajudando a construir essa ideia do manifesto, também com metodologia de coletivo, né, fazendo as pessoas pensarem a cidade que elas queriam e tal. E a partir disso, nós continuamos com a semana no segundo ano, trazendo sobre tecnologia limpa, né, junto com o Instituto EPROS, que trouxe também as suas experiências e mostrou como a cidade está se desenvolvendo nesse sentido, né, bem forte, com pesquisas e práticas sobre o biodiesel, e seria bem promissor se isso tomasse mais conhecimento, a comunidade tomasse mais o conhecimento disso, seria mais facilitado também para o setor de tecnologia limpa, né? E aí daí o desafio também, né, da comunicação entre o que existe, né, e as pessoas que sabem disso, né? Parece que, assim, por mais que tenha as estruturas, que tenha tantos polos educacionais, então muita coisa não chega, né? Muita coisa fica entre os que estão mais próximos do assunto, né? E para fazer o impacto, isso precisa chegar no território, chegar nas comunidades, chegar com diferentes linguagens, né? Como a gente havia falado, que o desafio hoje é o da comunicação e da forma de levar a mensagem, não perdendo o conteúdo para que as pessoas, né, entendam de forma rasa, não, mas sabendo moderar, né? Moderar para chegar de uma forma que não seja tão distorcido, né? Digamos, esse é o grande desafio do nosso tempo, né? Que é controlar entre o extremamente erudito e o mais raso, né? Sim, não, a gente não pode perder esse meio do caminho. A gente tem que encontrar o meio do caminho, né? Nem tão lá, nem tão cá. Então, foi bem interessante que a gente conseguiu produzir essa semana, levando essa temática da energia limpa, né, da tecnologia limpa, com experiência, né? A gente fez visita com ônibus de biodiesel da universidade, no Partec, onde tinha uma pesquisa de biodiesel acontecendo ali, né? Foram também, a gente fez uma amostra de iniciativas da sustentabilidade dentro que estão ocorrendo dentro da cidade, dentro da própria universidade mesmo. Então, assim, chegou a comunicação de várias formas,
E uma coisa que eu gosto de ressaltar, e até porque a Ana Paula é jornalista, o quanto é importante o apoio da mídia local para fazer esses eventos saírem dos ambientes, né? Muitas vezes, é, ainda considero que a gente tem um público muito tímido, né? Poderia ter mais pessoas, mas a gente tem aquela cultura, cada um na tua área, É, né? E fica ali no quadrado, né? Então, quando surgem esses eventos mais genéricos, aonde venha todo mundo, isso soa estranho, é, né? E é difícil comunicar também isso. E aí acaba que a mídia ajuda muito esse assunto sair das paredes, assim, do ambiente físico, né, ali, e se propagar nos meios que vão chegar a mais pessoas, né? Então acaba que é muito válido isso. E a gente não pode reclamar que sempre tem esse apoio, né, de várias formas. tem havido, né? Então, não foi diferente também com a terceira edição, que é o tema de hoje da nossa fala, né, que nós, já pensando, né, desde o final do ano passado, que a gente estava arquitetando aí, trazer um pouco sobre o pensamento da juventude com relação à cidade, era um pensamento inicial assim, né? E tão atualizado que ele ficou contextualizado com a semana também, né? Porque a ideia era novamente trazer um pensamento sobre a cidade, mas pelo olhar do jovem, né? E aí acabou que nós fizemos uma pequena adaptação por conta desse episódio que o José Roberto contou, né? Que nossa cidade ela teve esses eventos climáticos e acabou necessitando de uma pauta mais enfática sobre a cidade resiliente, que não eliminou a ideia do jovem falar sobre o que ele pensa da cidade, né? A gente só trouxe à tona o tema cidade resiliente, que é como José Roberto já explicou o conceito muito bem, né? A gente não fica isento de perigos climáticos, É. né? De forma alguma. Se tiver que acontecer, vai acontecer. A única condição de tomar consciência é você saber o que fazer, né? Se acontecer, para onde eu vou, o que que eu tenho, né? Como eu posso acionar alguma coisa e não ficar, né, na aventura de vida ou morte, sem saber para onde vai, para que lado fica, desorientado, né? A cidade resiliente, ela é a cidade acolhedora, é a cidade que pensa no diverso, né? Na inclusão, no afeto, nos mínimos detalhes para que ela funcione bem, proporcione qualidade de vida, que era o que todos nós deveríamos querer, né? Ô, E Vanessa, tentar. re- Vanessa, deixa eu ah, só falar uma coisinha, eu não quero te atrapalhar, não. Teve um cara fazendo uma preleção na internet, um climatologista, que ele falou assim: uma rua de árvores, diminui a temperatura naquela rua em 5 graus. Imagina. Na Europa começou a dar esses excedentes climáticos aí de problemas de seca e temperaturas altas, as médias mais altas históricas. Quer dizer, histórica até de onde se mede, não sabemos na antiguidade, mas pelo menos por agora que a população foi muito grande. O que que eles fizeram? Fizeram tonéis de água no meio da rua. As pessoas estão andando, trabalhando, elas param, jogam água em cima. Isso é uma forma de você ser resiliente. Vamos plantar árvore na rua, né? Mas explicar para a população, eu estou plantando árvore na rua, porque quando der uma seca e ficar com muito calor, você vai precisar da árvore. Então proteja a árvore, cuida dela, ela é tua amiga. Isso tem que ser chamado, isso é fácil de falar, pô, pelo amor de Deus. Colocar água no meio da rua, chuveirinho para as pessoas molhar, se molhar. Pode falar, eu só queria fazer essa intervenção.
Então, isso aí tem muito fator cultural, né, Pois também, é, né? Porque eu fico imaginando que, né, se acontecesse isso por, por aqui, né, que cultura de educação nós temos para garantir que a água seria água, que o chuveiro estaria lá, pois é, né? A gente tem que trabalhar essa condição de convivência também, essa que é consciência, o né? desafio também, que é o desafio da cidade resiliente, né? Não desacreditando, eu acredito muito que a gente pode sim ter isso. Só que a gente precisa do olhar do que cabe para cada lugar, É, dependendo da condição até educativa, de convivência das pessoas, né, e tal. Mas voltando ao assunto que eu estava falando aqui, né, nós todos deveríamos querer essa qualidade de vida e cada um também olhar para o que faz de vida produtiva, trabalho, e falar aonde está a minha contribuição no que eu estou fazendo, tantas horas da minha vida por dia, né, para que esse lugar que eu vivo seja bom. Essa deveria ser uma pergunta, é. né, diante de tudo que tem que acontecer, que a vida não para, as produções não podem parar, as pessoas têm que viver, mas deveria ser a busca de todos, viver com equilíbrio, bem, se preocupando com os detalhes das coisas, com a diversidade, né? Então, eu acho que esse evento da Semana da Criatividade e Inovação desse ano abriu para uma escuta, né, inicial de várias frentes, né, que representavam coletivos, que fez, né, uma noite de relatos, né, das suas percepções sobre o mesmo episódio. E ali a gente viu os diferentes olhares, porque cada um vem de uma natureza de experiência diferente, né? Tiveram acessos diferentes, vivências diferentes em torno de algo que afetou todos, É. né? Alguns mais, outros menos, mas que deixou ali a mensagem de que precisamos trabalhar mais o pertencimento, né? De que precisamos olhar para as políticas públicas, e tratar mais a questão das desigualdades territoriais, enfim, olhar com cuidado para as vulnerabilidades que o meio agora apresenta, porque, querendo ou não, são histórias destruídas, memórias que foram com as águas, né? Comunidades é, dispersadas. Ali tinha história, né? Então foi todo esse retrato que veio para a gente. E aí no segundo dia nós fizemos uma dinâmica coletiva, aonde cada eixo, né, que nós determinamos para pensar, né, que foi moradia e risco, drenagem cidade verde, tecnologia e dados, comunicação e engajamento, respeito e cuidado com toda forma de vida, né? E cada eixo desse fez as suas proposições, suas reflexões e proposições que poderiam ser parte de uma carta, né? Carta chamada Juiz de Fora Resiliente, mas com a finalidade de não se encerrar naquele momento ali, mas de ser uma abertura, né? De ser um pontapé, um ponto inicial de coisas que podem vir a acontecer e essa carta ser viva, ou seja, ela ser aberta para ser acrescentada de outras coisas que ali naquele momento não surgiram, mas com a prática pode surgir. Então, assim,
essa foi minha visão, assim, de curadoria, né? Desse momento do evento, para ter esse cuidado, né? De não fechar, mas que seja uma, uma, uma atividade viva, né? Que a gente possa, ao tempo todo, acrescentar, não apagar, né? Porque aquilo já é história. A gente já fez uma história, né? Mas acrescentar sempre que puder, principalmente em cima, principalmente atualizar aquilo que já está resolvido, se É. Deus quiser, né? Então, assim, essa foi minha visão sobre o que aconteceu. E aí eu passo para Ana Paula para ela fazer as colocações dela, os comentários, né, sobre o momento que a gente viveu junto aí. Fica à vontade, Vou Ana Paula. pegar justamente esse gancho que a Vanessa deixou de ser algo vivo, né? Algo em continuidade. Eu vivenciei essa semana da criatividade como um momento ali que a gente teve para parar, olhar para o que aconteceu, porque estamos ainda todos sofrendo com o que aconteceu, vivendo os impactos e ainda vamos viver por uma longa, né? Temos uma longa jornada aí pela frente, mas foi muito positivo, foi de uma forma muito positiva, porque como a Vanessa colocou, ali naquele primeiro momento em que as pessoas, os convidados, né, aí representantes de várias frentes, colocaram seu relato. Foi emocionante, porque na verdade eu senti aquilo como assim, foi uma terapia coletiva de um trauma que a cidade viveu. É, vamos falar, um desastre anunciado, tem aquelas frases feitas, né? Sim, já identificávamos muitos problemas, né? Identificamos muitos problemas ao longo da história, da urbanização de Juiz de Fora. Isso é algo que quem é da cidade vive, né? E vê, enxerga. E, mas ali, naquela reunião ali de pessoas que trabalharam na linha de frente, em diversas frentes, quando a coisa estourou, né? Porque independente do que aconteceu, seriam representantes que estariam ali com as suas experiências, mas que vieram com relato do que foi feito naquela hora, né? O que que a gente fez para sair para sair vivo, vamos dizer assim, né? Para a cidade sair viva diante de tantas perdas, inclusive de muitas vidas, né? É uma tragédia que eu acho que a gente não pode negar, e nem minimizar, né? A gente não pode minimizar o que aconteceu. E achei muito importante escutar esses relatos e esses relatos conversarem com as vivências individuais de todo mundo que estava ali e começar a construir um pensamento coletivo em relação a isso, uma reflexão coletiva em relação a isso que a gente viveu e pensar como que a gente quer viver a cidade a partir de agora, né? Assim, se o que a gente vivia, se o que a gente vem vivendo trouxe e nos levou a um momento tão fora de controle, no sentido de corre, né? A gente correu porque a cidade desabou, né? Então, assim, foi um momento de parar e refletir coletivamente, mas não só refletir, eu acho que foi dividir também, com não só com informações objetivas, mas também com sentimentos, porque a gente também não pode ignorar isso, né? Como que cada um sente o que a cidade é e o que a cidade oferece, né? Nas vidas de cada pessoa e nas vidas coletivas. E aí, nas vidas coletivamente, né? E aí eu achei muito importante esse primeiro momento, porque quando a gente foi para o sábado, com aquela dinâmica dos grupos, foi interessantíssimo, porque eu pensei justamente no que a gente falou agora há pouco, né? Que às vezes aí os conhecimentos, os debates ficam nas suas áreas, né? Ficam nas suas áreas e ficam no âmbito ali do também muito técnico. é,
e não saem dali, não acabam não tendo o alcance que devem ter, né? Porque até chegar lá na ponta, até chegar, muitas vezes nem chega, né? Então, achei muito interessante fazer uma dinâmica, ter uma dinâmica em que pessoas de repertórios completamente diferentes e construídos de formas diferentes também, né? Repertórios construídos a partir de trajetórias profissionais e também pessoais diferentes juntas ali, simplesmente para pensar qual é o problema, o que talvez tenha levado a esse problema e o que a gente vai fazer né, de concreto, né? A gente não vai ficar aqui só refletindo para dizer, olha, temos esses problemas. Não, o que a gente pode fazer? Né? E o que a gente pode fazer coletivamente? Então, eu achei que foi um momento muito positivo, e a gente saiu dali falando, né? Não acabou, a coisa não foi fechada. A gente já saiu dali assim. E a Vanessa moderando, gente, o tempo, porque a gente foi. Se deixasse, a gente ia ficar ali muito mais tempo, e por isso também essa ideia da reflexão viva, da proposta viva, porque a vida segue, os desafios são enormes, e se cada um se propõe a continuar pensando neles, né? Do tipo, acabou a mídia não está, não estamos mais ali na mídia, né? Não tem mais a grande mídia aqui cobrindo diariamente, mas a gente continua vivendo a cidade, né? O que aconteceu, aconteceu com a gente, aconteceu com todo mundo. Então, eu acho que foi um momento muito positivo para a gente sair pensando a partir daqui, a partir do que todo mundo viveu, cada um com seu repertório, cada um dentro da sua possibilidade, dentro da sua vida, como que a gente vai, construir uma cidade mais resiliente? Porque a resiliência que a gente descobriu a partir desse evento foi talvez uma resiliência não foi uma resiliência refletida, foi uma resiliência das forças de cada cidadão, de cada cidadã e da solidariedade que a gente viu acontecer. E aí a gente percebeu que isso é uma resiliência que está latente e que a gente precisa de uma cidade resiliente. A gente precisa de bairros resilientes, de casas resilientes, de é, é, iniciativas resilientes, tanto na iniciativa pública como nas iniciativas da sociedade civil, e que sejam resilientes no sentido de, olha, vamos nos reconstruir, vamos nos adequar sempre, mas a gente precisa realmente se envolver com isso e não cada um no seu, ali no limite da sua casa, no limite da sua vida individual, né? Nós estamos num momento da história muito individualista, né? É, Muito, quase que, eu quero falar individualista, mas no sentido de, muito voltado para o que eu quero para mim, para minha vida, o que eu preciso, mas nós precisamos juntos. E eu acho que essa semana da criatividade foi um momento assim que flagrou, né? Flagrou essa necessidade, flagrou essas resiliências que juntas vão construir uma resiliência coletiva e que tem essa potência de fazer uma cidade mais resiliente, porque cada um na sua frente, no seu trabalho, na sua atuação profissional, não só na profissional, mas na sua atuação comunitária, na sua atuação no seu núcleo familiar, na sua vizinhança, pode trazer essa ideia da cidade resiliente. Aí, claro, aí eu acho que a gente tem que, dentro das suas frentes profissionais, também construir, né, concretamente ações que possam levar a essa coletividade e a essa cidade resiliente, né? Assim, essa foi essa é uma reflexão mais, né? Mas tem aí questões profissionais também que a gente pode colocar aí, mas também queria ouvir um pouco o que que vocês Eu colocam queria, diante do que eu senti dessa semana, do que eu vivi. você pegou um gancho interessante aí, porque você falou da participação popular, né? Você se lembra da época daquela que aconteceu lá com aquela cidade que foi coberta pela lama, esqueci o nome agora, São Mariana, né? Luís, Aquela que foi parar lá no Rio São Doce, foi lá Paulo? pro Brumadinho, Brumadinho.
Ah, Brumadinho. Tadinho. Na época do problema do Brumadinho, tiveram algumas pessoas que saíram de suas cidades, não tinham nada a ver com Brumadinho, não entendiam daquele pescado, não eram de defesa civil, não eram de corpo de bombeiro, não eram de nada. Eles saíram das suas cidades e foram lá para ajudar a salvar pessoas, tirar a gente da lama. Pessoas assim, eu saí daqui e fui lá ajudar. Por quê? Porque eu quis. Eu não sou isso, não sou aquilo, mas eu fui. Eu quis. Existe esse germe. Uma dessas pessoas que foi para lá, para o Madinho, veio para cá, em Juiz de Fora, naquela época. Entendeu? Foi até entrevistada aí, uma TV, sei lá, uma rádio, sinceramente não me lembro. Mas veio para cá. Então, o que que você está falando? Você está falando o seguinte, que existe o germe dessa reação. Então tem que ser provocado. O que que essa semana está fazendo? Ela está tentando provocar. Eu estava até pensando aqui, por que que não se pensou em ter uma equipe filmando o tempo todo para fazer um conjunto, né? Podia ter pensado em fazer isso aí, que depois nós íamos discutir em cima de falas e coisas pautadas, porque teve uma riqueza, até onde eu assisti, porque eu tive problemas de sair, viajar e tal, mas até onde eu assisti foi muito rica as falas, né? As pessoas da mesa na sexta-feira foi muito rico, e sábado disse que foi mais rico ainda, né? Então, se isso tivesse sido filmado, assim, a gente poderia estar passando aqui agora para mostrar que não apenas os técnicos que estão ligados, associados aos eventos em suas áreas, mas as pessoas que sabem de outras pessoas que não são de área nenhuma que estavam ali. Então, isso significa que existe um germe. E essa semana ela veio exatamente para enaltecer isso aí. Esse germe, o que que é? Aquela pessoa que vai prestar um serviço, que vai tentar salvar um animal, conforme teve lá em Petrópolis, lá que o cara conseguiu salvar família e tal, depois voltou lá e salvou o cachorro. Por que que salvou o cachorro? Essa é a sua área, né, Ana Paula? A área dos bichinhos, né? É, Eu, a por gente exemplo. teve, foi... Não, desculpa te interromper, você ia dar um exemplo seu. Não, Só. por exemplo, aliás, nem é exemplo meu, eu gosto muito de animal, sou apaixonado por animal, entendeu? Se eu Essa foi uma pudesse. questão que a semana trouxe, né? De olhar É, para essas vidas invisíveis, porque, de novo, fica muito. Isso foi colocado no sábado, quando a gente fez aham, as discussões nos núcleos, né? O núcleo que discutiu o cuidado e respeito com todas as formas de vida, e a gente teve lá representante de pessoas idosas, dos movimentos negros, enfim, foi muito rico. E da proteção animal, nós tivemos representantes de ONG, da ONG Amor Não Tem Raça, que perdeu a sede, eles perderam a sede na enchente, nos desastres, perderam a sede. E eles pena. tiveram uma resposta assim, correram para e conseguiram salvar. Foi uma resposta muito rápida que eles tiveram, mas voltando, o que foi colocado é que, assim, de novo, acabam que essas discussões dessas vidas ficam ali nos grupos, né? E a gente precisa expandir isso. Isso precisa ser uma preocupação coletiva. Os animais, no caso dos animais, né? Quando a gente fala não só dos animais silvestres, mas também para trazer bem próximo do nosso dia a dia, os animais domésticos, né? Cães e gatos. Foram centenas e centenas e centenas de animais resgatados. A gente teve o GRAD, né? O GRAD BR e o GRA-BH também veio para dar É, suporte ao trabalho da Secretaria de Bem-Estar Animal aqui de Fora, enfim, porque só o poder público não ia dar conta. Agora, muita coisa foi revelada também. Esses animais, muitos dos animais resgatados, assim, eles estavam em situações de extrema vulnerabilidade, tanto quanto, muitas vezes, os seus núcleos familiares, e muitos foram encontrados em situação de maus tratos, o que é. é bem complicado também. Então, Que alguns é crime, animais né? é crime. É Alguns animais crime. foram encontrados abandonados nas as casas em ruínas e animais encontrados em situação de maus tratos. E foram resgatados pelas forças que vieram, junto com também a secretaria aqui, aqui em Juiz de Fora, fazer o resgate desses animais. Mas revelou quantas vulnerabilidades, além da vulnerabilidade dos animais, são invisíveis. E o desastre revela isso, né? E a gente precisa ser resiliente nesse sentido também. Não vamos fazer como fazíamos,
como estava sendo feito ou como não estava sendo feito, né? Vamos olhar para essas vulnerabilidades e vamos fazer algo. Então, dentro da minha área que eu atuo, né? Eu atuo na área de ensino, na área aí no mercado criativo e também como jornalista, né? Cobrindo essa área de proteção animal. A gente na mídia tem, tanto na mídia quanto no ensino, a gente tem um desafio enorme que é esse desafio da comunicação, né? A gente falou agora há pouco, a Vanessa colocou, o Zé Roberto também colocou a questão da comunicação, que tem que ser clara, mas que ela tem que tocar também, porque ela tem que mobilizar, né? Ela tem que ser informativa, porque ela tem e ela tem que ser informativa no sentido da informação apurada, né? Da informação apurada profissionalmente, da informação tratada é, é, profissionalmente, até para que ela chegue sem distorção, para que ela chegue objetivamente, mas ao mesmo tempo mobilizadora, né? Então, assim, na minha frente, por exemplo, eu saí do encontro já articulando formas de levar a ideia tanto da semana criativa, dessa Juiz de Fora resiliente, né? Levar essa ideia e levar a carta também, as ideias que foram ali discutidas, o que saiu ali da carta, levar para a minha atuação e fazer com que ela reverbere também em outras atuações, né? Tem que ser uma corrente, algo que se espalhe, né? E de uma forma mobilizadora, mas também que promova ações concretas, né? A gente não ficar só esperando que, eu vou lá falar, eu vou aqui com essa carta, vou entregar e agora Eu vou alguém vai fazer. resolver para mim. É. Não, vamos resolver juntos. Então, como que a gente pode se articular? Nós já saímos dali se articulando, né? Ali na semana saiu todo mundo agitado. Eu acho que É, é essa agitação que a gente precisa, né? Ô, Ana, eu não sei se exatamente, até você. porque as ideias só vão ser concretas a partir das pessoas, né? É. Mas, Ana, Vanessa, pelo fato de eu não ter podido participar no sábado, tem uma parte que a Ana tocou e você falou dos animais e o desastre chamou atenção para o descuido que havia anteriormente, né? O que foi até uma salvação para eles. Isso também pode ter acontecido com os idosos, né? Você, Isso. como é que foi essa parte dos idosos lá? Eu fiquei curioso aqui agora, você tocou nesse. Você ou a É, Vanessa? Vanessa, quer Não tem essa repetir? informação. Não, mas ela O que tinha a gente, comentado. o que foi colocado do representante que estava ali para levar a questão dessa vulnerabilidade é que Ah, simplesmente a cidade não é pensada, a Juiz de Fora não é uma cidade pensada para as pessoas idosas. interessante, sim. Então, por exemplo, a gente discutiu ali no grupo, por exemplo, algo que olha só que interessante. É uma questão simples, mas é uma questão básica. Calçada, Ah, calçadas. concordo. Calçadas. As calçadas, a maioria, vamos dizer, no bairro que eu moro, por exemplo, as calçadas, elas não acolhem bem. Vamos pegar assim, eu, por exemplo, quando saio para passear com a minha cachorrinha e converso com os meus colegas que também têm animais, é perigoso, porque os animais acabam pulando para a rua quando eles se assustam. Às vezes a gente tromba com outras pessoas, o animal se assusta, ele pode querer morder alguém, querer pular em alguém, derrubar alguém, uma criança. Não há espaço, não tem um espaço. É, Se não tem um espaço para ele, não tem um espaço para o cadeirante, não tem um espaço para o idoso. O idoso não consegue andar com segurança em todos os trechos de calçada, por exemplo, no meu bairro. E o que eu escutei lá, o que nós escutamos lá do representante do movimento das pessoas idosas foi isso, que ele não enxerga uma cidade que acolhe as pessoas idosas. Nós temos uma população idosa imensa em Juiz de Fora, mas ela é invisibilizada nas iniciativas. Porque a Juiz de Fora já é uma cidade difícil de se mover, porque é uma cidade que a gente está sempre subindo e descendo. É, É uma cidade que a gente sobe e desce. é, Você imagina num desastre desse. Então, isso foi colocado, isso foi uma questão que o movimento das pessoas idosas trouxe para nós, que Juiz de Fora não olha, simplesmente não olha para as pessoas idosas. E aí a gente desencadeia, né? Porque a gente falou desse exemplo da calçada, se a gente pega a calçada, é.
E não tem, então, assim, numa área, num momento em que a população precisa é, agir com rapidez para se abrigar, para se né? socorrer, muitas vezes são essas vulnerabilidades que ficam para trás, que são mais atingidas sempre, que são mais impactadas, né? Então, esse foi uma das questões que a gente ali no grupo discutiu sobre a questão da pessoa idosa em Juiz de Fora. Então, assim, há muito que se fazer, muito, É. né? O Vanessa, você está lembrando que nós chamamos aqui, você chamou, né? Aquela Altomar. Eu gosto muito, ela tem uma personalidade forte. Thaís. A Thaís. Outro dia até vi uma fotografia dela aí na mídia aí. Ela está sempre nas Ela é mídias, né? bem militante nessa Ela parte da é, inclusão em é. E diversidade. realmente Ela ela é já falava cadeirante, esse eu negócio. acho que a Ana Paula deve conhecer. É, Nas andanças, provavelmente podemos ela, ter nos Ela é cruzado. cadeirante, mas ela é uma ela é vitoriosa, jornalista também. Ela é jornalista, jornalista. casada, tem filho. Eu acho que ela é professora também na UF, não? Você não sabe? Não, não. Ela tem uma empresa de capacitação para essa área mesmo da inclusão mesmo, das adequações de ambientes para Questões de pessoas com acessibilidade, deficiência. né? Juiz de Fora, a acessibilidade de fora é muito Muito complicada, precária, muito Não, muito precária. precária, muito Eu sou um ah, idoso que ainda estou bem composto. Mas eu sinto umas dificuldades assim. Quer dizer, eu não sinto dificuldade para mim ainda. Graças a Deus eu tenho uma marcha tranquila. Mas eu percebo assim que em certos pontos são pontos de dificuldade para pessoas com algumas deficiências, para pessoas bem mais velhas do que eu, e aonde tem ou dificuldade para um, tem dificuldade para para todos. todos. Eu ia todos. falar o contrário, que é quando você resolve, quando você pega o problema mais sério, e você resolve para todo mundo. A Todo questão da mundo. acessibilidade é uma delas. Então, assim, É, né, eu acho que a gente não pode, não tem como mais, não tem como mais, não tem como mais. Não, É, isso não uhum, é pensar uma cidade para o futuro, né? A exato. população, a tendência da população é a população envelhecer, né? Todos nós, é um problema de todos nós. Esse pensamento coletivo que saiu muito latente da Semana Criativa é, e que a ideia, a proposta é sempre voltar na semana, é sempre voltar no que saiu dali, não é ficar ali, né? Então, é sempre referenciar toda essa discussão, todos esses pontos que foram levantados ali. Então, numa matéria que eu for cobrir, num evento que eu for cobrir, dentro da minha pauta, em outras pautas que eu for cobrir também. Por exemplo, na área, né, eu também cubro essa área de design de ambientes. A gente é, discute muito Uhum, também no design, em design de ambientes a questão do acolhimento, né, e a questão do sim, cuidado, que muitas vezes sim. eu acho que o cuidado que a Vanessa coloca, que já estava lá atrás, na primeira semana criativa. Então, assim, a questão do cuidado é uma questão que ela tem que estar, se ela tiver no olhar e na vivência de todo mundo, né? Vamos pensar, uma Uhum, casa que a gente não cuida, uma casa que não tem manutenção, uma casa em que a gente deixa estourar e deixa, o cano estourou, ficou ali, ela desaba. é. Casa Então, abandonada, o telhado cai, né? cai. Um corpo abandonado, um É, corpo também. abandonado, ele não é resiliente, inclusive, ele não constrói essa força é. da resiliência, né? Uma casa também Uhum, não. E uma cidade também não. Então, eu acho que se a gente tiver o cuidado como um ponto central, um núcleo central, a gente vai olhar para nós, uhum. para nossa vida, para a forma como a gente vive, para como a nossa vida reflete na vida do vizinho, e isso desencadeia. Eu acho que esse princípio do cuidado tá em tudo, né? E nessa ideia da resiliência e da cidade resiliente. Eu acho que o que a Vanessa consegue fazer com esses movimentos que ela faz, não apenas o da semana, é plantar o querer, porque realçar Uhum. que nós queremos, né? Você não quer ver o animal mal, você quer ver o animal bem, né? Então você faz uma reunião e chama atenção para que aquilo que aconteceu ali foi um desastre nós conseguimos ver os animais, conseguimos ver a sociedade antes e plantar o querer. A gente precisa de querer, entendeu? Querer mudar.
Não é verdade? O meu dom artístico. É o seu dom artístico, é a sua visão, né? Porque o mundo é muito arte, né? Eu não sei se às vezes, outro dia eu estava viajando, outro dia não, já tem 10 anos, mas eu estava passando num lugar lá no entroncamento lá, Bahia, Minas, e tem umas pedras. Tem até um nome que você fala quando você vê uma imagem de uma coisa que não está ali, mas você está vendo, e várias pessoas veem, interpretam de maneiras, veem isso em nuvens e tal. Tinha umas pedras lá, que elas tinham uns desenhos assim, desenhos aleatórios, mas que eram verdadeiras obras de arte. Eu estava chamando a atenção da minha mulher, falei, eu não posso prestar atenção porque eu estou dirigindo. Vê se você consegue fotografar isso aí. Aí ela tentou fazer umas fotos lá, mas estava sem luz, não ficou muito bom, não estava com a luz inadequada. Mas eu fui passando. Tal. Aí depois que nós vimos toda essa beleza, nós chegamos nos vales assim, perto ali de, acho que é Monlevade, não sei, só tinha o leito do rio vazio. Gente, uma sociedade, uma coisa aterradora, entendeu? Mas ainda assim parecia uma filmagem, parecia um filme, né? Era uma obra feia, mas era uma obra, era uma obra artística, vamos dizer assim, se você tivesse esse olhar, né? Que é o olhar da Vanessa. E esse olhar, ele era bonito ao mesmo tempo triste. Então, isso aí faz brotar um querer. É a salvação pela arte, né? A visão artística. Eu acho que isso é muito importante. Isso também foi colocado lá nas discussões do grupo, né? Cristina, no grupo de comunicação, no grupo da Mansur, discussão né? Cristina dos Mansur. desafios da Isso. comunicação, Nossa, eu adoro ela. Cristina colocou isso. Ela falou dessa questão da arte, dessa necessidade também de trazer a arte, É, trazer a linguagem artística para essa mobilização, né? É, inclusive, eu acrescentei também na estrutura da carta o eixo da criatividade uhum, como uma estrutura possível de contribuir com a cidade resiliente no sentido de despertar vínculos, afetos, e isso é muito importante para fomentar formas de cuidar, né? é, Essa, Também. essa, esse poder de mobilizar, né, e de fazer nascer vontades, né, Sim. aí é aquela coisa, a comunicação, ela tem, né, ela faz o seu papel ali de trazer, né, a comunicação que trazendo para a parte jornalística, né, para a cobertura jornalística. A gente vai buscar mobilizar a partir da informação, mobilizar a partir da cobertura de um evento, dos fatos, enfim, dos acontecimentos. E a arte, às vezes, vai trazer, né, na verdade, um impacto maior, porque ela vai tocar em algo que é mais subjetivo, né? Então, não pode faltar um, não pode faltar outro. Então, por Não. isso essa carta também, a construção dessa carta foi tão importante, né? E é importante porque ela está em construção e ela é viva, porque a arte vai trazer a contribuição dela, a comunicação sozinha não vai fazer nada, vai fazer a sua parte, mas vai é. faltar talvez Ela vai, algo, a mesma ela coisa a vai, arte, ela vai dizer diretamente, mas quem vai tocar é a arte. É a falta de um Cândido né? Portinari ali agora pintando Exato. essa necessidade, essa Inclusive, fala. na Semana da Criatividade e Inovação, nós tivemos um momento de apresentação cultural que foi bem contextualizado com o tema, Aham, que trouxe outra forma de dizer, né? Ou seja, ali estava sendo feita uma apresentação, mas numa linguagem artística, né? Uma fala, né? Uma reflexão por um outro meio linguístico, né? uhum, Que é a arte também, que é uma forma de aprender. Com certeza. é. Então, Ela, assim, formas eu acho que metafóricas, né? é, essa questão, né, da Semana da Criatividade e Inovação trazer essa coisa sem fronteiras de que criatividade e inovação se finda a tecnologia, tela, startup, e não vai um pouco mais adiante, a gente não adotar essa critério de existência é muito importante. E adotar isso com uma perspectiva muito mais ampla, né, de acolher todos os tipos de áreas, pensando que a criatividade e a inovação pode contribuir para
união, para esse vínculo, para surgir coisas para o território, que é uma coisa que também, outra coisa que eu acredito muito, é que a gente tem que trabalhar o nosso despertar, a nossa cultura de trabalho voltada para o território. Não é só porque é tendência a alguma coisa que aquilo vai funcionar onde eu vivo, né? Ou você pegar como referência as dores do local onde você está e transformar aquilo em oportunidade é muito importante, né? Quantos nichos são desassistidos, como, né, a população idosa, é, pessoas, né, com dificuldade de mobilidade. Quantos nichos são desassistidos e que são oportunidades para você criar algum serviço, alguma forma de apoiar, né? Então, assim, mas isso vem de um fator cultural de trabalho que muitas vezes as próprias instituições de ensino não se atualizam no sentido de pegar esses olhares mais periféricos, né? Ali de falar assim, não, vamos ter as disciplinas tradicionais, mas também vamos trabalhar aquilo que não é visto, Inclusive, né? algo que também me fez pensar, que é algo que eu penso também na minha atuação profissional, e que de fato, assim, eu não sei, não posso dizer por todas as instituições de ensino, mas pelo menos eu sinto na minha formação e na própria cultura de trabalho, como a Vanessa colocou. E que eu acho que tem a ver com uma forma que a gente pode atuar profissionalmente para uma cidade mais resiliente. Que é assim, por que que também a gente tem que olhar só sempre para o que é mega, né? É, Porque o que é Hum, gigante. É Por que isso. que eu não posso trabalhar com algo pequeno, mas que vai trazer um impacto para pessoas que não são assistidas, que não são vistas, porque ah, é um grupo muito pequeno, é um mercado muito pequeno, sabe, pra que que eu vou fazer algo? Ah, não vai ter, ou então até, né, não vai ter visibilidade. Esse trabalho não vai ter visibilidade. Pode ser que ele não tenha visibilidade, mas ele vai ter um impacto enorme. Então, assim, é, é, uma lógica de trabalho, uma cultura de trabalho também que tem que mudar, né, da gente enxergar que atuações e trabalhos pequenos podem trazer um impacto enorme. Então, assim, eu posso atuar profissionalmente no meu bairro, oferecer um Uhum. serviço que não tem no meu bairro, focar o público do meu bairro. Então, assim, as calçadas aqui são ruins, o que que é possível se fazer? Ou não existe, por exemplo, aqui, outro problema que eu vejo muito, muito grande de fora, a questão do lixo, né? A é. questão do lixo de fora é um grande problema. O que que pode se fazer em nível de bairro, assim, na escala do bairro? Meu bairro é pequeno, mas é possível fazer alguma coisa. O que que pode se fazer como iniciativa aqui, né? Sociedade civil, iniciativa privada, um serviço que eu posso criar. Não preciso querer também, ou ter que querer algo que seja sempre mega, não, né? Todo A Mega nossa, já a foi nossa pequeno também. né, Não, a nossa cultura, e a cultura de trabalho, a nossa cultura de trabalho tem muito isso, assim, o que não é Hum, visto por milhares, o que não é visto por centenas, milhões, não é válido, o que não é feito para milhões não é válido, mas a gente pode causar tanto impacto, e se a gente for pensar que várias iniciativas pequenas vão impactar aquelas vidas que não estão sendo olhadas, não estão sendo assistidas, Ana isso tudo Paula, junto é muito maior, né? nós aqui do Cidadania Sustentável aqui temos dois exemplos que a Vanessa trouxe aqui. Um é uma cidade, se não me engano, de Macaé, que tinha as hortas comunitárias, que são coisas que você pode fazer uma horta em cada casa, tinha um cara instruindo como é que Maricá, você fazia, né? Fazer um mercado para Maricá, quê? Como é que é? Maricá, Maricá. Eu falei outro nome, né? Macaé. Desculpa. Macaé, Maricá, exatamente. É. E Maricá teve várias participações aqui, né, Vanessa? E tem também a questão do lixo, né? Que os caras eram convidados a limpar suas ruas. Aí o cara
era um voluntário, ele ganhava, ele percebia um valor, O aplicativo, né? Você marcava a Que rota, legal. marcava a no seu rota. quarteirão você fazia um trabalho remunerado para É, manter o quarteirão limpo. Foi poderia bem se interessante fazer. essa entrevista. Muito interessante você ver que nós fizemos, Vanessa, né? Fizemos essa contribuição, entendeu? Mas, assim, quem que ouviu, né? É isso que às vezes dói na gente, que foram tantas ideias interessantes. Por exemplo, poderia se fazer, se a maneira desse negócio da limpeza da rua, poderia se fazer, assim, pequenos mutirões remunerados, obviamente, para as pessoas comporem calçadas, né? Claro que isso aí envolve material de construção, Aham. as empresas podem fazer um marketing fazendo propaganda ali, filmar dizendo, ó, a empresa tal patrocinou isso aqui, esse fulano está recebendo para fazer isso, e compor a calçada, vamos compor a calçada nos bairros. Agora, isso tem que ter uma diretriz técnica, Isso. né? Existe, existe a ideia de urbanismo tático, né? Também que Ó, trabalha junto com a nunca ouvi falar iniciativa disso. pública. Urbanismo tático, É, você traz a iniciativa pública, É, mas você não coloca a responsabilidade, assim, vamos dizer, a iniciativa pública não está alcançando como deveria. E você aham, percebe uhum. uma vulnerabilidade ali local, no seu espaço. E aí você mobiliza as pessoas ali daquele local, você traz iniciativa privada também para patrocinar, para bancar, com, vamos dizer, com material, com força de trabalho, mas você traz iniciativa pública também, porque aquilo é responsabilidade da iniciativa pública também. é. Mas é uma forma de você acelerar esse alcance, E né? a A partir do gente chegar núcleo mais rápido. pequeno, E a partir de núcleo pequeno, e você né? envolve as pessoas que vivem aquele lugar, que vivem Exato. aquele espaço. É mais Então é muito interessante, a importante. ideia de urbanismo tático é muito legal. Eu acho que Juiz de Fora poderia ganhar em Nossa, várias a frentes com gente essa sabe ideia. descobrir alguém que Deveria ter algum curso, alguma capacitação para trazer esse conhecimento. deve ter É, alguém ó, que entende disso aí. A Vanessa vai achar. eu tenho os contatos da Ana minha, eu Paula, tenho alguns contatos, eu tenho alguns contatos, Tem. Ah, posso passa pra gente aí. passar para vocês, para a gente fazer. é, Seria e a, muito legal. Eu acho que é muito, uma ideia que podia crescer em Juiz de Fora, né? Assim, Nossa, as pessoas dentro dos seus bairros, né? Às vezes eu olho, eu falo, ainda vou fazer alguma coisa aqui. Agora eu já tô nessa de assim, não vou ficar só pensando, não. Tenho é. que agir, tenho que exatamente. agir, né? Nem que se for nas palavras que você vai escrever para o público, você Sim, não, eu tem que fiquei colocar pensando essa assim, ideia. gente, mais pessoas têm que ler a coluna Bichos da É. Cidade. Tem um alcance legal, mas às vezes eu penso, talvez só as pessoas que têm o hábito da leitura de um jornal, que têm o hábito da leitura né, desse tipo de texto, Ou talvez que já se interessam pelo assunto naturalmente. natural, Então, aquelas que se interessam Você tem naturalmente. perfil na internet? Você tem perfil no Instagram, alguma coisa? Eu tenho o Instagram, meu Instagram profissional, e tem a coluna da Tribuna e tem a revista também. A Pois é, Tribuna tá mas aí depois, se você você quiser integra deixar os endereços, para a gente chamar atenção. Inclusive, o que você escreve na revista das colunas, você fazer no Instagram, né? Sim, eu divulgo no Instagram as publicações. Porque, infelizmente ou felizmente, a rede hoje em dia ela É, veicula mais. Hoje eu estava até lendo aí que, eu não vou falar o nome da empresa, não, mas é a maior empresa de comunicação do Brasil. Ela está passando por pedacinhos, inclusive com questão de venda de publicidade, entendeu? Porque esse espaço está todo migrando para a internet. Então uhum. ela tá tentando pegar o povão, só que o povão não está vendo mais TV. Então, como que nós vamos fazer agora para chegar a esse povo? A gente não chega só até as mídias. A nossa mídia é pequena, você tem que fazer um estardalhaço, que você tem que falar uma besteira também tão boa para chamar atenção. E Quando existe você. hoje existe muito ruído, né? A gente usa esse É, termo, né? aham, Mais técnico, acadêmico, não sei, mas existe é, muito ruído hoje. Então, assim, é, você faz uma publicação super legal, super clara, completa, bonita ali no Instagram, por exemplo, né? Vamos dizer, ali na aham, rede social. Só que, assim, entram 10 publicidades, né? na 10 frente da sua. na frente da sua publicação. Então, sim, né? E hoje, assim, antes o José Roberto falou da questão da TV, né? quebra a Aham, Às vezes eu leitura, né? penso, a gente ficava antes muitas vezes com o controle remoto assim, né? pulando. Aquele canal. Aí
Só mudou o movimento e o lugar. Pega o celular e agora fica assim, ó. É. São os E feeds, né? aí? É, O dedo. Tchu, tchu, então, e assim, como permanecer, né? é Como as difícil. discussões, por exemplo, da carta, né, que a gente produziu na semana e que a gente está produzindo na Semana da Uhum. Criatividade, como essas reflexões, porque a reflexão, gente, reflexão vai precisar de mais tempo, não é uma coisa É. imediata, né? Não, Uhum. Como fazer isso permanecer, isso pegar, é um desafio da comunicação, também foi discutido, foi bem completo, eu acho em termos de trazer, né, essas frentes de pensamento e de reflexão. E a gente, foi outra discussão que tivemos lá, do desafio da comunicação, como falar de uma mobilização e de uma cidade resiliente, como mesmo comunicar numa cidade que hoje é feita também de uma população que tem um tipo de comunicação diferente, no sentido de que cognição que existe hoje é. para uma informação permanecer, E para algo sem, impactar, e sem contar mobilizar. que às vezes você está na mídia, nós, por exemplo, o nosso penúltimo programa, né, Vanessa, ele foi censurado pelo YouTube. Não tinha nada. Censurou, disse que não ia trafegar, não ia ter tráfico, porque nós Olha que doideira. descumprimos uma cláusula lá. Eu fiquei sem saber, mandou Não editar sei. o programa. Eu falei, você diz aonde que eu vou editar o programa? Eu não estou falando o que você está falando. Entendeu? Fomos censurados. E vários programas, não só não. Eu tive. Então, são muitas questões aí que a gente coloca em termos de enfrentamento aí de uma proposta de vida que a gente está pensando para a cidade, uma vida nova, né? De uma Aham, vida melhor para todo mundo, de um futuro mais resiliente e de um presente também, né? Como a Vanessa sempre pontua também, um presente também. A gente quer viver, a gente está vivendo hoje. Como que a gente vai É, viver melhor hoje também? Pensando no futuro, mas vivendo hoje. A gente precisa viver melhor hoje também. é. E precisa deixar Então, alguma coisa para o exatamente. futuro, né? Porque deixando, se a gente viver melhor hoje, a gente já vai plantar algo melhor para o futuro, que é a crer. Ah, com certeza. Então, né? é, se a gente É, conseguir São teve consertar uma o. vez que eu ouvi de uma colega do mestrado que ela falou que a gente tem aquele costume de falar assim, não, vamos deixar o problema para outra geração, ela resolve. Será que pensaram que a gente ia resolver alguma coisa? Nós ficamos foi com os problemas, né? Olha, né? Olha o que deixaram. Gente, Complicado. você vê como é que esse mundo hoje em dia está doido, né? Eu estava pensando, hoje em dia, depois de mais de 60 anos, nós outra vez entramos no perigo nuclear. Gente, não tem troço mais contra-ambiente, contra-intuitivo do que um perigo nuclear. Entendeu? Ah, mas hoje em dia tem as armas nucleares táticas. E daí? Isso significa que você vai colocar radiação num lugar pequeno, não vai não colocar todo o continente. Ora, mas que Aí, estudo. ok, né? É ok. Gente, Faz sentido. é terrível. São muitas Ok, questões e, São enfim. muitas questões. uhum, Gente, nós estamos com 1 hora de programa. Eu acho que a gente pode sim, caminhar para a estamos caminhando finalização, para né? Eu vou passar então a palavra, se a Vanessa permitir, vou passar a palavra para a Ana para ela fazer o término dela, né? Depois vem você, Vanessa, e eu faço o fechamento. Pode ser assim? Ana, então faz o seu pode. fechamento aí, deixa a mensagem que você. Você já deixou muitas mensagens aqui, sua contribuição foi longa e larga. Muito obrigada. Mas, Eu por quero favor. agradecer mesmo, agradecer, né? Fechar agradecendo mais um espaço. É, eu acredito que esse pouco, que é muito, tem muito impacto na nossa vida e na vida de muitas pessoas, né? Pode ser um impacto imediato, um impacto que reverbera, mas eu agradeço, inclusive, pela existência de um espaço assim que a gente possa refletir, conversar, falar de um evento que é tão positivo que pode crescer, mas já é grande, sabe? Em tudo que traz e no impacto que promove em cada um que está lá e no grupo que aproxima quando a gente está lá. Então, assim, queria agradecer. Eu acho que se também a gente seguir acompanhando os trabalhos
uns dos outros e fazendo Aham. essas parcerias assim, de sentar, conversar, de falar, de até propor e vamos fazer junto. Eu acho sempre muito positivo. Eu acho que fica esse sentimento e essa mensagem aqui. Vamos fazer junto, porque o que você faz é para você, mas lembrando de quem está do lado, tem um impacto muito grande e é muito Bom, importante. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar e agradecer de novo. Amei. bacana. Diz aí, Hum, Vanessa. maravilha. Então, quero agradecer também a Ana Paula pela disponibilidade dela de conversar com a gente. Trouxe, né, a visão dela de participante bem atuante, que foi, né, nos 2 dias do encontro. E isso me deixou muito feliz, essa sua percepção sobre o evento, né? Quem tá vendo é diferente de quem tá fazendo, né? Porque você está envolvida com outras situações ali, você está prestando atenção, mas, assim, são formas diferentes, né? De estar, né? E isso é muito positivo ter esse retorno, né? Da percepção, da condição de resultado que isso pode vir a ter, né? E aí eu reforço que a gente fez, né, esse trabalho também sobre cidade resiliente, já vem fazendo já 3 vídeos, né, José Roberto? É assim. Sobre. Primeiro foi a questão da campanha do Semadem, né, que ainda está aberta para inscrições até Aham. dia 25 desse mês, que é para divulgar campanhas de campanhas, né? Isso. Sim, Aham. exemplos de campanha sobre cidade resiliente. Uhum. E a Esse gente foi, esse trouxe. foi o censurado, né? Eu não entendi por quê. Não sei se viram questões E, políticas lá, não sei. enfim, e depois eles enviaram também materiais É. que a gente também distribuiu lá, né, com todo carinho, Uhum. para todo mundo ter o conhecimento desse trabalho maravilhoso que é educativo, né? E aí depois, logo depois, a gente fez um vídeo com o Guilherme Ragone e a Aham. Cristina Mussi, Ah, foi trazendo maravilhoso, sobre é. Nossa. idade, memória e conflitos. Foi uma fala bem também inspiradora, assim, de trazer muita experiência. Agora a gente está trazendo com você mais o evento, mais a carta. Então, assim, a gente fez um circuito assim bem, pegou assim várias situações para trazer o tema várias vezes, Aham. né? E isso foi muito importante. E agora a chamada nesse último momento aqui para todos ficarem à vontade depois que a gente publicar a carta, de se apropriar do material, de ver aonde você se cabe nele, né? Saber que tem a rede criativa, arroba recria.jf, que é uma comunidade que pode apoiar determinadas naturezas de projetos, né? Principalmente voltada para a cultura e sustentabilidade. Então, essa carta também pode vir a guiar as atividades, né, desse grupo também, e dizer que isso não é uma responsabilidade só de quem estava ali naquele momento do evento, né? Se você acredita que fazendo determinada situação pode mudar alguma realidade na sua realidade, tá valendo, né? E aí você naturalmente já é um embaixador da carta. É. Isso não é status, isso é a condição de praticante. Eu acho que o embaixador é a condição do praticante, né? Eu já desde sempre já sou embaixadora disso, né? Por conta do cidadania, o Zé Roberto também, né? A Ana Paula com a coluna dela já está fazendo alguma coisa em prol daqueles pensamentos ali, né? Então, assim, não é inacessível, não é algo que tem que pedir permissão. É você se considerar, ó, eu tô aqui, eu tô me guiando por esses pensamentos aqui e tenho mais além deles, porque, como eu disse,
não é algo que fecha, é algo que abre, né? E a gente ter esse comportamento de protagonismo, de cidadão, né? E de pensar que qualquer coisinha que você fizer, mesmo que pequenininha, pode mudar mui- a realidade, né? Então é esse meu recado. Bacana. Gente, então vocês viram aí que o processo continua, né? Espero que vocês tenham assistido esses dois últimos vídeos que dizem respeito a esse movimento, mesmo lá com a censurazinha lá do imenso YouTube sobre nós pequenininhos, que a gente tenta sobreviver. A gente não fica sabendo por quê, né? Nem vou alegar que seja. Eu acho que é até por erro do algoritmo. Mas o fato é que a gente tenta falar, abrir espaço, né? E o trabalho da Vanessa é um trabalho muito interessante. Pô, eu acho que a questão da terra, ela poderia ser vista até como uma questão religiosa, como os povos autóctonos veem. É a mãe terra, né? Eles amam o lugar que eles vivem, eles preservam o lugar, aquilo é um lugar sagrado, né? Então, os embaixadores, eu acho que são, na realidade, pequenos profetas, aqueles que vão levar a palavra, né? Vão levar a letra da carta, que é o evangelho da sobrevivência das pessoas, das comunidades, das sociedades Antes, né? mundiais. Que É, comece por você mesmo. né? Tá Exatamente. valendo, Tá valendo a né? pessoa. Você pode ser o profeta das outras gerações, dos seus grupos, né? E isso é muito importante, a gente abraçar as causas e ter voz. Gente, isso atualmente é a coisa mais importante, né? Eu acho que as comunidades tinham que se levantar contra as guerras, contra as discriminações, contra os distratos, né? Contra as perversões. Eu chamo de perversões qualquer coisa que você faz contra o ambiente, né? Contra a sanidade mental, vamos trabalhar de maneira mais inteligente, vamos pisar num chão mais próprio, vamos deixar coisas para as outras gerações, né? Vamos semear à vontade, o querer, o gostar da terra. A terra é muito mais do que o asfalto da nossa cidade, o plano da nossa rua. São cidades, são comunidades, são estradas, são outras sociedades mundiais que têm o mesmo direito que nós, né? Nós, outro dia eu estava vendo um cara falar o seguinte: nós não somos a espécie mais importante da Terra. A Terra não precisa de nós. Nós é que fazemos dela uso e fruto nosso. Mas ela não precisa de nós, ela vai continuar sem nós. E eu vou te dizer mais: existe uma inteligência nessa Terra. Não somos só nós que somos inteligentes. Né? Existem outras inteligências. Se você imaginar que nós somos um corpo humano, na realidade, um ecossistema de seres que fazem com que nós funcionamos, a Terra é, na sua cobertura, um ecossistema de seres, todos importantes. Por que que nós vamos deixar de achar que isso é sagrado, né? Então vamos sacralizar esse movimento. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela boa vontade e pela excelência sempre da Vanessa aqui conosco, pela Ana Paula com uma fala muito interessante. Hoje ela tocou no assunto que nós vamos levar para frente aí. E fica aí com essa nossa contribuição, passa esse vídeo para frente, né? Faça a nossa interlocução caminhar mais, caminhar pelos vieses, aí até ser traduzida, sair dos limites das cidades aqui do nosso país. Muito obrigado e até o próximo programa Cidadania Sustentável com algum assunto muito interessante que vai ser muito importante para nós e para as próximas gerações. Até lá e muito obrigado. Tchau, tchau. Olá! Entre para o nosso grupo do WhatsApp e faça parte de uma rede de pessoas conectadas com a cidadania sustentável e o futuro coletivo. Receba conteúdos, ideias e informações sobre o meio ambiente, criatividade, inovação e empreendedorismo social. Aponte a câmera para o QR Code e venha construir um projeto ou projetos e transformar ideias em ações positivas para a comunidade. Need a friend to share